A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinta o cheiro das águas que invade este lugar. Pode te restaurar, nova vida e paz. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Camusim. Queremos, nessa ocasião, trazer uma palavra sobre a esperança no Senhor. A esperança do crente, do cristão, em meio ao caos. Nós vamos refletir sobre a experiência do profeta Jeremias, diante do caos social,
econômico, espiritual da sua nação. Lá em Jerusalém, Jeremias experimentou a destruição, de Judá e muitas outras consequências negativas que o levaram a ficar muito aflito, muito angustiado, muito atribulado de espírito. E em meio aos sentimentos negativos, a gente pode ver que Jeremias trouxe à sua memória, às suas emoções, a fé, a esperança nas promessas de Deus e a certeza do que Deus já tinha feito na vida dele, na vida do povo. E ele então, resolveu cultivar a esperança. Hoje nós queremos falar disso, porque nós vivemos uma crise mundial, tanto no aspecto de saúde, nós temos uma pandemia em curso, nós temos pessoas doentes, pessoas morrendo, pessoas de luto, nós temos pessoas que estão passando fome, e o cristão hoje olha para tudo isso e ele não pode ficar assim, isolado. Ele está no meio de tudo isso e ele também sofre as consequências disso. Então é com você, é para mim essa mensagem, que de esperança. Jeremias experienciou isso, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, e em 586 a.C., faz muito tempo, mas a mensagem que Jeremias passou naquela época é super atual hoje. Então eu gostaria, antes de falar com você, orar. Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que está aí em sua casa, meu irmão, minha irmã em Cristo, ou por essa pessoa que nem tem uma religião, mas que está escutando essa palavra, que eu creio que a tua palavra é real, é verdadeira, é poderosa. Então que o Senhor fale ao coração dessa pessoa e traga esperança, como levou a esperança para Jeremias. O Senhor nos dê ânimo e forças para continuar em meio ao caos que estamos vivendo. E que o Senhor esteja ajudando essa pessoa que está doente, que está nervosa, que está de luto, que está passando por tribulações e está se sentindo angustiada. Que essa pessoa possa renovar as suas emoções pela fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Lamentações 3, 21 a 26 diz, amados, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O que é esperança? Alguém já disse que é ter a expectativa que algo vai acontecer. A esperança está ligada à fé, porque a pessoa com esperança, ela acredita em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro. Em Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, a Bíblia traz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Em Deus está a esperança de todos nós, de todo cristão, porque Ele sempre cumpre o que promete. Esperança implica em esperar. Queridos, é o seguinte, voltando para a questão de Jeremias, em suas lamentações, né? A gente sabe que o livro de Lamentações é um livro poético, era um estilo de escrever poesia. Eles pegavam a primeira letra do alfabeto e eles seguiam ali em todo o alfabeto, criando frases, tipo um acróstico, não é? Então, nós vemos que o capítulo 3 de Lamentações, ele tem 66 versículos. Então, é o alfabeto hebraico, a primeira letra, o alfabeto 3 vezes repetidos no acróstico, com frases de lamento, em forma de poesia. Os outros capítulos, são 5, eles têm 22 versículos, baseados também assim, na primeira letra do alfabeto. Então, a lembrança de Jeremias a respeito da fidelidade de Deus e o foco no caráter, né, nos atributos de Deus, tipo a misericórdia, a graça, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, é quando ele focou nessas crenças que ele tinha na palavra do Senhor, as suas emoções mudaram. Ele estava deprimido, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava numa crise de fé pessoal. Se você observar o livro de Lamentações, o capítulo 1 faz uma análise geral de como ficou a cidade devastada, né? O capítulo 2 também. A gente sabe que Deus tinha usado Jeremias para alertar o povo, para profetizar ao povo sobre esse castigo, sobre esse juízo que se abateu sobre Judá. Ele não veio assim, de forma repentina. Os juízos de Deus, os castigos de Deus, eles não vêm assim, gratuitamente, pelo simples prazer de ferir as nações, de destruir os povos. Deus tinha alertado através do profeta Jeremias, muitas vezes, que o castigo viria por causa da infidelidade do povo. O povo moralmente estava desviado de Deus, cometendo pecados que as outras nações pagãs também cometiam. Havia injustiça na cidade, havia opressão dos pobres, havia uma grande concentração de renda na mão de poucos, havia violência na cidade, injustiça no aspecto político, econômico e social, e havia principalmente o afastamento de Deus, a revolta, a rebeldia, a incredulidade. E Jeremias, ele havia denunciado essas coisas, mas ele sofreu muito porque o povo não o escutava, então o castigo chegou. O interessante, queridos, é que Jeremias, ele não tem uma atitude de dizer assim, olha, eu disse, eu falei para vocês. Não, ele está lamentando, e ele está muito triste. Por quê? O rei tinha sido deportado, o rei Ezequias, os seus filhos tinham sido deportados, os nobres, os príncipes, as pessoas ricas, importantes tinham sido deportadas, as pessoas de inteligência, e os filhos do rei haviam sido mortos pelo rei inimigo na presença do rei.
Então, havia ficado na cidade apenas o povo pobre, as mulheres, os idosos e as crianças. E eles estavam famintos, eles choravam por comida. Eles chegaram, alguns no desespero, a praticar o canibalismo no local onde era o templo, porque não tinham o que comer, comiam seus próprios filhos. Então, o profeta, que tinha visto a cidade na sua pujança, o templo na sua beleza, os cânticos, os cultos, a coisa mais linda que acontecia de forma organizada, mas em pleno ritualismo. As pessoas estavam com o seu coração afastados de Deus. Eles praticavam todo aquele culto, toda aquela pompa. Mas se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que ele é um contemporâneo de Jeremias. Você vai ver que no capítulo 1, Deus denuncia o culto daquele povo. Deus não suportava o culto que o povo praticava com aqueles grandes corais, com uma música impecável, com uma liturgia impecável aos olhos humanos. Mas Deus dizia: olha, eu não me agrado das festas de vocês, eu não me agrado das luas novas, das celebrações, eu não me agrado do culto que vocês prestam a mim. Ele é hipócrita, ele não tem sentido para mim, isso me aborrece profundamente. E o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos, mudem a atitude de vocês, os atos de vocês, se arrependam sinceramente, abandonem o mau caminho. Então Deus havia usado muitos profetas e o povo simplesmente ignorado a mensagem que Deus havia enviado para aquela nação, para aquele povo. Então agora Jeremias estava como profeta, ele não tinha assim uma culpa direta, o pecado era nacional, mas ele estava sofrendo as consequências junto com o povo. Então, amados, vamos tratar da atitude. Vamos pensar aqui em nossos dias. Enquanto a gente olha somente para os nossos problemas, ou para os problemas da nação ou do mundo, mais convencidos nós ficamos de nosso isolamento, do nosso desespero e da nossa incapacidade de solucioná-los. Mas quando olhamos para o Senhor, somos capazes de superar as adversidades em vez de alimentar a dor e o sofrimento por causa delas. A esperança do crente, queridos, ela é dupla. Esperamos na provisão de Deus, certo? No cuidado de Deus, a gente espera assim: o caos está instalado, ou na minha vida, ou na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no país, no mundo. Mas eu creio que Deus pode mudar a minha sorte, Deus pode mudar a minha situação, Deus pode melhorar. Para uma pessoa que está doente, a pessoa pode dizer assim: eu vou ficar curada, eu vou ficar bem. E se eu não ficar bem, eu vou para junto do meu Senhor. O crente sempre tem motivos para ter esperança. Quando nós vemos alguém da nossa família partir, a gente sofre muito, como todo mundo sofre, mas a gente pensa assim: se essa pessoa é um servo ou serva do Senhor, a gente pensa assim: nós iremos morar na cidade celestial, nós ressuscitaremos. Então este é o outro aspecto da esperança do cristão, onde a Bíblia trata tantas vezes, como o apóstolo Paulo. Nós temos um tratado lá em 1 Coríntios 15 e em outros textos, que o apóstolo Paulo ele coloca assim: se a nossa esperança, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança se limitasse apenas às coisas desta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, a gente tem esperança para hoje,
para o futuro aqui nessa terra, e nós temos esperança para depois da nossa morte. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas para o crente genuíno, para quem crê na palavra de Deus, nas Escrituras, tem jeito até para a morte. Porque nós cremos que iremos ressuscitar com um corpo glorioso, adaptado ao céu, onde não vai haver mais luto, nem choro, nem lágrima, nem clamor e nem dor. Também não haverá maldição. O mal terá sido aniquilado. Haverá luz. Como diz o hino, ali haverá perpétua aurora. Pois o Cordeiro, a luz de Cristo, alumiará a cidade. Nós iremos morar numa cidade planejada, sem esgotos, sem fedentinas, um jardim perfeito. Então nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde nós teremos plena comunhão com Deus. Então quem espera em Cristo jamais pode ser uma pessoa que pense assim: eu estou fracassado, eu estou fracassada. Não, se você puser os olhos na palavra e o coração, suas emoções mudarão, porque você vai pensar nas promessas de Deus, e essas promessas vão alimentar a sua alma. Você deixa de olhar para o seu umbigo, você olha para o próximo, você olha para Deus, para a sua palavra, você se agarra às promessas, e você é uma pessoa vitoriosa, a partir de dentro, assim como Jeremias foi. Ele fazia parte daquele contexto caótico, e ele estava muito para baixo, ele estava muito triste, mas de repente, ele começou a ter uma outra atitude, porque isso aconteceu na sua mente, aconteceu em seu ser interior, porque ele já cultivava a intimidade, a esperança no Senhor. Queridos, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele diz, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A gente não deve deixar o nosso coração turbado. Ontem eu estive visitando uma família enlutada, e eu disse para aquela irmã que também estava se recuperando de uma enfermidade, da Covid, e eu disse para ela: irmã, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. E ele disse isso mais de uma vez. E eu fiquei refletindo com eles ali, o que é um coração turbado? Um coração turbado é um coração como estava antes o coração de Jeremias, triste, vendo gente com fome, vendo só a poeira cinzenta. Jeremias estava para baixo, ele começa lamentações de uma forma muito negativa. Ele olha para a cidade e ele só vê caos, né? Ele diz, como está triste essa cidade, como está caótica. Mas de repente, ele procurou na sua memória espiritual aquilo que podia lhe trazer esperança. E então ele refletiu sobre a fidelidade do Senhor, sobre a bondade do Senhor, sobre os feitos do Senhor, e ele pensou, isso não vai ficar assim para sempre. O Senhor vai restaurar essa nação. O Senhor vai trazer de volta o seu povo. Depois que o ardor da sua ira passar, tudo voltará e o Senhor renovará as nossas forças. Não é? Então, os que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles vão subir em lugares íngremes e eles não vão escorregar. Se escorregarem, eles vão retomar a caminhada novamente. E nós vamos, a Bíblia diz que subiremos com asas como águias. Nós correremos e nós não vamos ficar fatigados. Nós caminharemos
E nós não vamos ficar ali enlouquecidos, confusos, não, porque nós vamos estar firmados no Senhor. Isso está em Isaías 40, 31. Qual tem sido a experiência mais intensa e mais difícil de sua vida? Se eu pedisse para você enumerar ou falar, qual foi o período da sua vida, ou qual tem sido o período em que você teve as piores sensações? Talvez a ponto de você se desesperar totalmente. Jeremias narra lá em Lamentações 2, versículos 10 a 12, ele diz assim: sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Irmãos, havia um tremendo respeito pelos anciãos. Eles eram pessoas extremamente honradas, eles se sentavam na porta da cidade. Os anciãos eram o orgulho de Judá, de Jerusalém. Mas o texto diz que eles estavam sentados silenciosos, sem saber o que fazer, o que dizer, estavam confusos. Ele diz: lançam pó sobre a cabeça. O judeu tinha esse hábito, quando ele estava muito triste, ele pegava terra ou cinza, e ele jogava sobre si, ele raspava os seus cabelos, eles rasgavam suas roupas, em forma de dor, de expressar a sua dor emocional e espiritual, o seu coração compungido e contrito. Diz que eles estavam cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão, quer dizer, as moças estavam sem ânimo. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, disse Jeremias, ele chorava. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Havia um morticínio de pessoas que representavam o futuro daquela cidade, porque a cidade tinha sido invadida, destruída, os muros, o templo, os principais locais onde as pessoas frequentavam. Dizem às mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Então essa situação caótica vivida lá em Jerusalém, a destruição da cidade, a ruína da cidade, foi devastadora para todos. O magnífico templo dos israelitas foi reduzido a cinzas, os muros da cidade foram derrubados e os habitantes de maior destaque foram executados ou deportados. Restaram apenas idosos, mulheres e crianças famintas, como eu já disse. Mas, prestem bem atenção, uma verdade manteve a esperança viva, né? O conhecimento a respeito da misericórdia do Senhor por parte do profeta. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Muito especial essa afirmação de Jeremias sobre esse atributo de Deus, a misericórdia. Deus é um ser compassivo. Às vezes os pecadores, às vezes nós nos equivocamos, como se Deus não estivesse vendo o que nós estamos fazendo. Porque o ímpio, ele não é castigado logo de uma vez. E o desobediente, o rebelde também não. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender.
Deus incomoda a consciência da pessoa, a pessoa fica mal, depois ela pratica de novo, ela pensa assim, eu vou morrer, se o que está na Bíblia é verdade, eu não escapo não. Mas depois aquilo, ele volta, o sol nasceu, amanheceu o dia, né? Veio o almoço, veio o jantar, tudo normal. Todo mundo foi dormir tranquilo, nenhuma peste, nenhuma doença. Nada de mal aconteceu. Eu pensei, rapaz, eu acho que esse negócio de religião, um negócio que bota muita culpa na gente. Deus não é assim não, Deus não vai fazer mal a ninguém não. E a pessoa repete de novo aquele pecado. Irmãos, a Bíblia diz que a pessoa que se mergulha nesse processo, nela se opera a morte. A morte, todo tipo de destruição, não é só o aspecto, nossos pecados, eles não geram só desgraça e castigo e sofrimento para nós, mas para a família, para a sociedade em geral. O pecado de uma cidade, de um estado, gerou uma invasão, uma destruição e muitos anos de atraso e de castigo. Então, Deus, em sua misericórdia, Ele espera que os homens se arrependam, que os homens caiam em si, quando eles escutam a palavra, quando eles são confrontados com a palavra. Mesma coisa acontece comigo e com você. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. E a Bíblia fala assim, que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, né? E nada passa assim despercebido aos olhos do Senhor, nem mesmo aquilo que a gente comete lá no escuro do nosso quarto ou dentro da nossa consciência. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele castiga-nos, não para nos destruir, com raiva de nós, para nos punir, não. Deus, Ele tem, em sua misericórdia, o desejo de nos levantar de novo, de nos animar, de nos dar uma nova chance. Então, foi isso que alimentou o coração de Jeremias, a crença nas misericórdias e também na fidelidade do Senhor. Os homens prometem coisas que não cumprem. Mas tudo que Deus promete, tudo que Deus diz na sua palavra, Ele vai cumprir. Isso é algo que todos os que creem sabem que é verdade. O termo hebraico Chesed trata da misericórdia de Deus. Lá em Deuteronômio 7:9, o autor diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse termo Chesed diz respeito ao amor e à bondade de Deus para com o seu povo. O compromisso firmado pela aliança. Deus permitiu que inimigos atacassem seu povo e até mesmo que o templo e a lei fossem destruídos. Lamentações 2:9 diz: as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor, os seus profetas. Então Deus, em sua intenção de corrigir o seu povo, Ele silencia. Ele permite o mal. Há pessoas que acham assim, Deus é bom, Ele só faz coisas boas. Ele não causa o mal. Deus não cria o mal. Eu não acredito que Deus castigue ninguém. Há pessoas que pensam assim, que Deus é um Senhor bonzinho e que Ele nunca vai incomodar as pessoas. E que os seus filhos mais rebeldes, mesmo que morram no pecado, não vão ser corrigidos e nem punidos. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que Deus forma
Ele cria o mal e forma as trevas. E a Bíblia mostra que muitas vezes Deus se levanta contra o seu próprio povo. Ele luta contra o seu próprio povo para corrigi-los em amor, para puni-los. Que a gente possa ter o desejo de sempre estar alinhado à vontade soberana do Senhor e submissos a Ele. Porque tudo dessa vida está sob o controle de Deus. Até mesmo quando as coisas ruins nos ocorrem. Até mesmo quando Ele nos corrige. É porque Ele intenta que nós nos consertemos e nos santifiquemos diante dEle. Mas, queridos, nós precisamos ter uma consciência que Deus, Ele não abandona seus filhos espirituais. Atualmente, a gente tem que pensar assim, nessa realidade que a gente vive. A misericórdia e a graça se estendem a todos que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também nós encontramos nas Escrituras, em Romanos 8:31-39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto também lá de Romanos 5:3-5 diz que a gente se gloria nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência é esperança. As lutas também servem para fortificar os nossos valores espirituais. E o texto diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você que algumas promessas de Deus, elas levam tempo para se cumprirem. E que a esperança, ela é a confiança em Deus, que nos ajuda a esperar sem desistir, até que as suas promessas, elas se cumpram. A gente precisa ter esperança e ter confiança em Deus. Quando nós passamos por dificuldades, nós temos esperança que não vai ser sempre assim. Deus vai nos livrar. E no fim temos a esperança de viver para sempre com Deus, sem mais sofrimento ou tristeza. Então, o que a esperança faz? Por que é importante a gente ter esperança? A esperança, ela traz sentido à vida. É uma força muito poderosa. Quem tem esperança em Deus, essa pessoa cultiva a alegria. Ela já não precisa ter medo do futuro. Deus tem muitas coisas boas preparadas. E isso é motivo de alegria. A Bíblia diz, alegria no Senhor, a nossa força é. Em meio às dores e tribulações dessa vida, nós podemos nos alegrar no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos alegrai-vos no Senhor, diz a Bíblia. Todavia, o Senhor, Ele repete na Bíblia, esse versículo, essa palavra é repetida. Todavia digo, alegrai-vos. Uma coisa que a esperança faz é que a gente aprende a ter paciência. Mesmo quando leva muito tempo,
a gente sabe que as promessas de Deus vão se cumprir, e a gente não desiste. Aqui em Romanos 5, de 3 a 5, o texto fala de que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Uma outra coisa é que a gente consegue enfrentar os problemas. Ele promete nos dar força para superarmos todos os obstáculos e dificuldades e sairmos vitoriosos no fim. Ele muda a nossa vida. A experiência, ela nos ajuda a mudar. A gente não fica mais preso pelo medo da derrota. Vai em frente, a gente vai em frente confiando que Deus vai agir e abençoar a nossa vida. O que ajudou o profeta Jeremias a enfrentar o caos em que ele esteve inserido foi que ele trouxe à memória, ou que o Senhor levou para a memória dele, aquilo que ele já tinha vivenciado com Deus. Por isso que é importante a gente ter uma rotina de comunhão com o Senhor, de vida devota, e ele trouxe à memória o que podia lhe dar esperança. Quer dizer, ele fez voltar ao seu coração as suas crenças na providência de Deus, na fidelidade de Deus e na misericórdia de Deus. Refletir sobre a compaixão, a fidelidade e a bondade de Deus trouxe ao profeta a segurança de que, mesmo em meio ao caos social, a invasão, a destruição do estado de Judá, o morticínio, a destruição do templo, muros derrubados, fome e violência, assim mesmo ele sabia que Deus, após o furor da sua ira, havia de agir com misericórdia e compaixão para com seu povo. Diante do caos provocado por uma peste, nós estamos muitos padecendo pelo luto e pela doença, pela falta de ânimo, pânico e desesperança. Diante desse quadro, que você reflita na palavra do Senhor, que você traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Pense no que Deus já fez por você e por outros. Medite nas Escrituras, nos feitos, nos grandes feitos do Senhor, as maravilhas que Ele tem operado. Decida esperar na providência do Senhor e crer na promessa da ressurreição do seu corpo, na ressurreição dos mortos. A vida não acaba no túmulo, querido. Ela começa. Que o Senhor abençoe a sua alma e lhe dê paz. Que o Senhor conforte o seu coração e que você traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, submissão a Deus, e que a gente possa cultivar a memória do coração, para a gente poder ser grato ao Senhor em todas as situações. Que Ele te abençoe. A Deus toda glória. O Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de
Senhor, estão firmados no Senhor. Estão firmados